Oi, gente, olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a harmonização do nosso rosto. Teve muita gente que mandou mensagem pedindo para o Dr. Marco Aurélio Cabral falar sobre a rinoplastia, que é a cirurgia plástica do nariz. E claro que o nariz tem que ficar super harmônico para a gente ficar cada vez mais bonita. Eu tô aqui, Dr. Marco, muito bom dia. Bom dia, Marcela, Seja mais muito uma bem-vindo vez. mais uma vez ao Cotidiano. E Enorme rinoplastia prazer. é o top 10 dos assuntos que a gente tem que falar aqui no Cotidiano, porque a gente recebe várias mensagens com sugestões de pauta, de reportagem, e uma delas é a rinoplastia. E tem que ser muito bem feita, né, doutor? Primeiro vamos definir. Rinoplastia é a cirurgia do nariz. É uma cirurgia que deve ser realizada sempre num bom centro. É uma cirurgia que hoje muita gente anda fazendo, mas o que a gente sempre aconselha, pesquise o seu cirurgião plástico, pesquise se ele tem o conhecimento adequado para uma cirurgia de nariz. Nariz é o centro da nossa face, Marcela. Nariz ele não só tem um ponto de aspecto estético, ele também é responsável por muito da nossa respiração. Então o nariz ele começa a ser alterado desde a infância. Até os 8 anos, a gente não tem definição de como esse nariz ele pode se comportar na vida adulta. Então, com o passar do tempo, a criança ela pode adquirir alguns problemas respiratórios, como até mesmo a respiração bucal. A criança que ronca, a criança que passa a noite ou que tem muitos problemas obstrutivos nasais, que respira pela boca, criança asmática. Essas crianças têm alteração no nariz. E umas alterações bem visíveis que a gente vê na vida adulta é aquela gibosidade, aquele aumento aqui na região osteocartilaginosa e que é uma queixa praticamente que diária nos consultórios. Então hoje se você tem uma criança que tem dificuldade respiratória, que tem asma, respira pela boca, essa criança precisa ser tratada desde cedo para que não haja uma mudança na característica externa do nariz dessa criança. Então hoje você vê algumas crianças que têm a respiração bucal, o ar entra pela boca, faz uma elevação do palato e essa elevação empurra as estruturas ósseas e empurra a estrutura cartilaginosa, causando extrema deformidade no nariz, que só é percebida na vida adulta e não tem mais como prevenir, e sim como corrigir. É aí onde entra a insatisfação da população e a procura pela cirurgia plástica. Mas também tem aquela insatisfação de quem tem um narizinho, porque o meu narizinho é um pouquinho maior, porque o meu narizinho é de bolinha, porque eu queria ficar com o narizinho afilado, porque eu queria ficar com o nariz parecido da atriz tal, né, Isso é doutor? o que a gente mais escuta, o que eu sempre digo para a população. O nariz é nosso convite social, como é a nossa face. Mudar talvez a nossa característica pessoal, isso tem que ser uma decisão muito bem decidida. Isso tem que ser assim algo de extremo incômodo, que realmente você talvez não aceite aquele nariz como um todo. Então hoje, primeira coisa, procura uma pessoa que tem experiência em cirurgia do nariz. Tá? Hoje, graças a Deus, no Brasil, os grandes especialistas em cirurgia plástica, eles fazem boa formação de nariz porque faz parte do currículo da residência médica nesta área. Fora isso, a gente hoje tem bons cursos pela sociedade brasileira relacionado à cirurgia do nariz. E hoje não é só importante a gente se preocupar com a estética. A importância hoje é voltar uma das principais características que o nariz tem, que é a respiração. Então, muitas vezes, no passado, o nariz era operado. Pouco tempo depois, o paciente voltava, doutor, não consigo respirar. Doutor, eu estou com frio quando eu respiro. Doutor, eu não consigo entrar num avião, eu não consigo entrar numa sala que tem ar-condicionado. Então, essas queixas foi muito bem estudado o nariz pelos cirurgiões plásticos para que hoje a gente possa fazer uma cirurgia estética sem mudança na função, deixando um instrumento nasal com a funcionalidade perfeita que ela tanto merece, que é o aquecimento do ar, que é a passagem adequada do ar, que é o encaminhamento do ar.
evitando também alguns problemas que a gente possa ter internamente nos órgãos que estão mais internos no nariz. Tem uma pergunta aqui que é da Antônia. Ela pergunta se quem faz a rinoplastia tem dificuldade na respiração, se afeta a respiração e se fica com sensibilidade para o resto da vida. Muito boa pergunta. Hoje, o cirurgião plástico que ele tem formação em nariz, dependendo do caso, hoje 99% da população brasileira, quando ela vem para uma avaliação, a técnica hoje é nariz estruturado. Hoje o que se faz no Brasil é o mesmo que se faz no mundo todo. A discussão hoje na maioria dos congressos nacionais e internacionais é a estruturação do nariz. A grande maioria dessa estruturação ela é feita com cartilagem própria do paciente. Seja a própria cartilagem que a gente tem dentro do nariz, seja cartilagem auricular ou seja cartilagem até mesmo da costela. É retirado um fragmento de costela para que seja feito uma modelação e esse nariz fique estruturado. Uma vez o nariz bem operado, todo estruturado, a chance dessa paciente ter alguma dificuldade respiratória é muito baixa. Provavelmente, se ela tem dificuldade respiratória, com a cirurgia, com uma boa pessoa que opera nariz, ela vai ser sanado esses problemas, tá? E sobre a sensibilidade, o toque fica um pouco dormente, o nariz, aproximadamente por 6 meses a 1 ano, mas depois toda a sensibilidade, tanto ao toque como ao respiratório, ela volta ao normal. A Socorro disse aqui que tem o nariz pequeno e ela quer saber se com a cirurgia ela pode aumentar o tamanho do nariz, porque ela ouviu falar que a cirurgia é só para diminuir o tamanho. Muito boa pergunta. Hoje praticamente nós conseguimos modelar o nariz de uma forma com uma ideia não de aumentar nem de diminuir. A ideia hoje é você avaliar a face como um todo e através de medidas de cálculos numéricos a gente vê se essa face ela está harmonizada com o nariz. Então hoje a ideia é a gente fazer medidas da distância dos olhos, da distância de um olho para outro, da distância da fronte, da distância nasal, da distância de um ponto aqui até a região. Hoje a gente precisa ver o ângulo da columela nasal, precisa ver se a boca é harmonizada com a abertura nasal. Então tudo isso hoje, por mais que a paciente ache que seu nariz esteja pequeno ou ache que ele esteja grande, para a gente fazer essa medida é necessário que a gente meça em acordo com a harmonia facial. Então, hoje operar nariz é uma coisa que dá muito prazer para o cirurgião plástico, é um desafio para a gente estar pegando um nariz de dificuldade técnica, conseguir operar e deixar ele bem harmonizado, a face como um todo. Isso é a arte da cirurgia plástica no nariz, ela é sempre compatível com a característica do cirurgião. E quem já fez a rinoplastia também tem essa queda do nariz? Hoje no Brasil a gente vê uma queixa muito grande dos pacientes que foram operados com o passar do tempo, dizer que voltou a mudar a característica nasal. Por isso que a gente bate muito na tecla. Pesquise com quem você vai ser operado. Pesquise se faz técnica aberta, técnica fechada. Pesquise se é um nariz estruturado. Tem que ter essa pesquisa para você ficar ciente de algumas complicações que podem acontecer a longo prazo. O nosso nariz operado, ele praticamente consegue ter um pouco de forma entre 3 a 6 meses. Entre 6 a 1 ano é como começa a desenvolver a retirada do edema que no nariz fica. Com 1 ano a gente tem a característica daquele nariz operado. E se esse nariz não tiver sido bem estruturado, bem orientado com pontos, para que ele fique no seu lugar, pode acontecer algumas modificações, inclusive na pele, levando a uma enorme aderência, uma esqueletização nasal, que é muitos pacientes que chegam se queixando, é o que a gente chama de fazer novamente a cirurgia pela segunda vez, é a rinoplastia secundária.
há nariz operado até por 3, 4 vezes. Um exemplo de quem fez a rinoplastia associada de outras cirurgias também no rosto foi a cantora Anitta, que gerou aí uma repercussão enorme. Tem aí o antes e o depois da Anitta. A gente vê o narizinho dela era tão bonitinho antes, doutor. Ela fez um afiladinho, ficou bem artificial. Acho que a mudança ficou muito artificial e hoje a gente consegue perceber praticamente, não vale a pena fazer uma mudança estrutural bem exagerada, porque o paciente ele se arrepende. A mídia pode vir em cima e a sociedade talvez até recrimine. Hoje as mudanças têm que ser para harmonia facial, para que aquele nariz não é igual de fulana de tal, não é igual de ciclana de tal. Ele é igual à compatibilidade da tua face. Ele é igual à compatibilidade das medidas que a gente pode fazer e tentar deixar ele o mais bonito, o mais harmônico. E a coisa que eu mais bato na tecla é, qual é a função do nariz? É respirar. Então, isso tem que estar em primeiro lugar. Muito bem, como sempre o nosso bate-papo muito Obrigado, esclarecedor. Marcela, estou à disposição. Obrigada, doutor. Bom dia. Bom dia para você também. Até a próxima, se Deus quiser. Outras dúvidas, vocês já sabem, nesse site que está aparecendo aí na sua tela. Bom dia, doutor. Bom dia, estou à Tchau, disposição. tchau.